detetives particulares também têm o seu lugar na nossa cultura. São personagens famosos que povoam a literatura, o cinema, a televisão. Dentre os ingredientes da vida de um detetive de ficção estão o crime, o assassino e a eterna vitória do bem sobre o mal. Londres, 1890. Nas ruas enevoadas da cidade, o detetive de Conan Doyle sobrevive a todos os perigos. Ele é o grande, o famoso, o eterno Sherlock Holmes. Santa Escócia! Era pra você? Como qualquer um. Santa Escócia! Era pra você? Cuidado, Watson! Santa Escócia! Era pra nós dois? Sim, estamos indo. O que foi que houve? William sumiu. Santa Escócia! Vamos. Não perca tempo. Vamos. O seu casaco, Watson. Mas o que é Vamos isso? ajudar o rapaz. Sherlock sozinho não seria capaz de desvendar todos os mistérios da literatura. Junto com ele estão o bigodudo belga, Hercule Poirot, o jovem detetive Ellery Quinn, o gordíssimo Nero Wolfe, a velhota bisbilhoteira Miss Marple e outros, muitos outros. Até mesmo um asiático filósofo, Charlie Chan. Em Assassinato sobre Nova York, Charlie Chan usa um avião para forçar o assassino a se denunciar. Agarre-se! O senhor escolhe! Ele é o criminoso! Vai pousar. Vamos. Parece que deu tudo certo mesmo, mas eu já começava a pensar que ele não ia se trair. O desejo de viver ainda é o instinto mais forte do homem. Mas nem só de ficção vive o detetive. No dia a dia da realidade brasileira, 390 mil homens e mulheres sobrevivem como detetives particulares. Resolvi me tornar detetive particular porque essa profissão de investigador particular é uma coisa que eu sempre admirei, assim, acompanhando os filmes de televisão e tal, essas coisas todas, embora na nossa profissão a coisa realmente funciona diferente, né? A realidade é outra coisa, mas então foi com isso que me levou, assim, a curiosidade, né, de me tornar um detetive particular. Detetive particular é todo aquele que investiga um caso particularmente sem poder de polícia. O detetive particular é contratado por um cliente para lhe dar uma informação. Que tipo de informações são essas? As informações são as mais diversas. Pode ser problemas de interesse comercial, industrial ou mesmo social. Olha, de investigação eu faço todo tipo de trabalho. Desde um levantamento simples, pessoal, comercial, como flagrante de adultério, homicídio, assalto, roubo, sequestro, toda. É uma profissão correlata à polícia. Mas eu não faço nada demais para ninguém. Eu apenas sou contratado para averiguar, faço a investigação, faço as minhas perguntas, faço meu relatório, entrego para o meu cliente e reputo, Beatriz, a minha profissão de uma necessidade em termos de infraestrutura social muito grande, porque eu preencho uma lacuna. Objetivamente, o detetive particular, ele nada mais é do que um guardião da sociedade, um amigo da sociedade. Eles seguem pessoas,
solucionam roubos. Eu tive um caso de um assalto num apartamento em Copacabana, no qual fui contratado, a cliente me procurou, dirigindo a delegacia, registramos a ocorrência, caí em campo e consegui recuperar todo o material roubado, inclusive prender os 2 elementos e encaminhar a delegacia, 13ª em Copacabana, né? E lá eu tive toda a assistência profissional do delegado, muito bem tratado, e os elementos que eu apresentei, os elementos do processo, foram aceitos pela justiça e eles foram condenados, cada um a 16 anos de prisão. A ramificação é muito grande, muito vasta, né? Porque nós operamos em crimes de ação privada e crimes de ação pública. Quais são os crimes de ação privada? Seria adultério, furto, atentado ao pudor, né? A gama é muito vasta. Embora a gama de serviços seja muito vasta, o tipo de trabalho que mais aparece é a investigação de adultério. Por volta de 80% das investigações dos detetives particulares são casos de infidelidade conjugal. Bem, ainda o adultério, em termos assim de estatística, está em primeiro lugar. Qual é o tipo de trabalho que mais aparece? Olha, infelizmente, é o problema conjugal. Nós, detetives brasileiros, ainda somos muito procurados pelas pessoas, muitos serviços individuais, entendeu? Serviços que... casos familiares, por exemplo, somos muito procurados. O que é casos familiares? Seria problemas conjugais, muitas vezes, problema pré-conjugal, pré-nupcial. Aquele pai que tem uma filha que vai casar e ele está em dúvida com o procedimento do futuro genro e vice-versa, né? Quem é que procura mais, o homem ou a mulher? Olha, isso aí fica 50% de ambas as partes. A primeira e mais importante atitude do detetive é seguir a pessoa ou o casal suspeito. Notem que o detetive está jogando um pequeno transmissor sem fio. Ele pode captar conversas desde que esteja colocado a uma distância relativamente pequena. O detetive vai então ouvir a conversa numa faixa comum de rádio FM. Que tal o cinema? Cinema parece bom. Depois do jantar? Só se for no chinês. Chinês é bem popular, né? E você tem hora pra voltar? Claro que não, já sou adulta. Um outro instrumento muito importante para conseguir provas de infidelidade conjugal é o binóculo câmera. Porém, não há prova maior do que a do marido encontrando o casal adúltero. Eu tenho medo. Que lugar mais esquisito. Me dá arrepio. Chegar logo. Tenha calma, Teresa.
Quanto custa um flagra simples, curto? O problema não é o flagrante. O problema não é esse. O problema é o desenvolvimento do trabalho para se chegar ao objetivo, que é o flagrante de adultério. Quanto sai por dia? Entre 50 a 80 mil cruzeiros. Então, 5 dias úteis, ele cobra o honorário de 375 mil cruzeiros. J. Amaral está na faixa de 100 a 200 mil cruzeiros diários. É claro que são poucos os que podem pagar uma investigação. No próximo segmento, as mulheres detetives. Na noite de 7 de dezembro de 1983, a Polícia Federal prendeu em São Paulo 3 grampeadores de telefone. Grampo é ouvir ilegalmente uma conversa telefônica. Os donos dos aparelhos grampeados eram Orestes Quercia, vice-governador de São Paulo, Tomás Camanho Neto, ex-superintendente do INAMPS de São Paulo, e Adilson de Oliveira Figueiredo, sobrinho do presidente Figueiredo. Os detidos declararam que Oscar Pirajá Martins Filho tinha sido o mandante do serviço, ou seja, aquele que encomendara o grampo. Agora, grampear o telefone não é tarefa das mais difíceis, não. Desde, é claro, que se tenha o equipamento adequado. A escuta telefônica ou grampo é feito através de um relé de controle automático que o fio do relé é acoplado na linha telefônica em qualquer situação, externa ou interna, e levado ao gravador, acionado o gravador para a gravação, tirando o fone do gancho, automaticamente nós estamos vendo aqui junto à fita girando. Quando a fita está girando, quer dizer que está sendo gravada a conversa telefônica e também o ambiente. Por exemplo, nessa hora aqui, o que está se falando no ambiente está sendo gravado também. Porque além de gravar o que se faz pelo telefone, grava-se também o ambiente. Quando nós desligamos o telefone, automaticamente nós vemos que a fita para de funcionar. Fazer um grampo em telefone não é considerado ilegal? Perfeitamente. Grampo telefone, desde que seja clandestino, é artigo 151, parágrafo 1º e 3º. E como é que o detetive particular usa o grampo, então? Não, o grampo do telefone pode ser na linha do cliente. Se você for na sua própria linha, não está violando alguma lei, porque o seu telefone você pode grampear. Este é o detetive particular que fez o serviço de escuta. O que deu errado nessa operação? Essa operação é o seguinte, eu tenho uma agência de investigação, certo? Então, essa agência, ela opera mais em assuntos de levantamentos. Mas ali tem foto de casal em motel, tem arma, tem fita da Telesp que vocês usavam? Para quê? Essas fitas não são minhas, não são de trabalhos meus, sabe?
Esse serviço que eu fui contratado foi através desse senhor Newton, né? E ele realmente ele queria saber sobre... O que o senhor acha que vai acontecer com o senhor agora? Eu não sei, realmente é meu destino daqui para frente, não. O coronel Tomás Camanho, um dos que tiveram seu telefone grampeado, explica como percebeu a escuta. O homem que não era da Telesp, que apareceu com uma escada e com um gravador, colocou o gravador, puxou um fio e ligou no poste em frente à minha casa. Em seguida, eu verifiquei que o meu telefone estava com defeito. Existem métodos mais científicos para a contra-espionagem. O detetive J. Amaral demonstra o equipamento utilizado para acusar e impedir a escuta. O senhor pode fazer uma demonstração de como funciona o debug? Perfeitamente. Então nós temos aqui o relé em funcionamento, ligado, a fita parada. Então nós vamos agora ativar o relé. Está ativo, vocês podem ver que está funcionando a fita. Se nós ligarmos o debug e der um pequeno acionamento na linha telefônica, então a fita parou imediatamente. Então para de funcionar o relé e o transmissor também deixa de transmitir. Então nós podemos aqui colocar a linha telefônica normal e levantar toda hora que quiser, que a linha está protegida. Ninguém consegue lampear o seu telefone com esse aparelho ligado. Além de impedir a gravação do telefone grampeado, o debug acusa a escuta. O aparelho pisca sucessivamente e emite sonoros bips. Segundo a Polícia Federal, existem 390 mil detetives particulares diplomados no Brasil. Destes 390 mil, 10% estão respondendo a processos ou mesmo estão condenados por crimes diversos. Eu disse 390 mil detetives particulares diplomados. Diplomados em quê? Geralmente em cursos por correspondência. Exatamente por isso a nossa produção resolveu visitar uma escola de detetives para ver como é que é um curso desses. Esta foi a escola visitada. Daqui saíram 13 mil detetives particulares do Brasil. Este é Jorge Tomohiro, diretor do curso de detetives por correspondência. Este curso consta de 6 apostilas subdivididas em lições. As apostilas são enviadas pelo correio em troca de aproximadamente 40 mil cruzeiros. Também pelo correio, o aluno responde a 6 testes de múltipla escolha e vira um detetive. Um diploma, um distintivo e uma carteirinha de identificação. O senhor acha que os cursos por correspondência para detetives particulares são bons cursos? Infelizmente não são. Mas nós estamos com um projeto para regulamentar a profissão. E esse projeto, uma vez regulamentado, a profissão vai ser, o curso vai ser realizado em 3 anos, equivalente ao 2º nível, ao 2º grau. Aí nós teremos uma pleia de melhores detetives. O detetive particular, ele não para de estudar nunca. Ele faz um curso para pegar um diploma que dá direito a ele a associar-se na sua entidade de classe. Você está satisfeito com a profissão de detetive particular?
Olha, eu sinceramente eu estou satisfeito. O que realmente a gente está lutando aí diariamente é no sentido de que a nossa profissão seja regulamentada por lei. A ordem do dia. Item 1. Leitura, discussão e votação da ata da reunião da Assembleia Geral anterior. 2. Apresentação do relatório da Comissão de Levantamentos Contábeis. A Prodepesp é a Associação Profissional dos Detetives Particulares do Estado de São Paulo. O grande objetivo da associação, no momento, é conseguir a regulamentação da profissão. Essa associação é uma organização elaborada em 1976 para reunir todos os membros da categoria, né? E com isso lutarmos pelos nossos direitos trabalhista, previdenciário e inclusive a regulamentação da profissão. A profissão não é regulamentada? Não. Por uma lei específica, ela não é regulamentada. Mas existem portarias e outros documentos legais que regulam a profissão, né? O exercício da profissão. Quantos membros tem a associação? Olha, a nossa associação atualmente está com 2.600 associados. E quando vocês esperam a regulamentação? Olha, para bem breve, né? Mas enquanto a regulamentação não vem, nós vamos ver como se faz uma campanha de automóvel. No próximo segmento. As mulheres detetives, tanto na ficção quanto na vida real, são em menor número do que os homens, mas não menos importantes. Raquel Welch é atriz do filme Phantom. Sua missão, explodir o iate do vilão. E para isto ela usa toda a sua, digamos, astúcia feminina. Pronto, é aqui que nos separamos. O barco está na próxima ponta. Acha que eles mordem a isca? Que modesta, vão gamar por você. Vamos repassar de novo. Consigo entrar a bordo, ateio o incêndio e mergulho ao lado do barco que afunda. Fique aí torcendo para que o incêndio faça com que ele saia. Pode apostar sem susto, ele tem que vender isso para milhões, não vai bancar o bobo. Eis o seu incendiário. E o esquerdo é o bang-bang, correto? Correto. Liga automaticamente quando você o tirar. Largue de qualquer maneira mais tarde, uns 30 segundos. Não precisa, eu sei. Serguei. Gauchik. Está tão frio. Certas tarefas de investigação podem ser feitas com melhor resultado por mulheres. Pelo menos é o que diz Maria Lúcia Sarau, 35 anos, casada, mãe de uma menina e detetive particular. Os detetives, os homens, precisam de mulheres, porque tem lugares que eles não podem entrar, tem serviço que eles não podem fazer, e a mulher se dá muito bem. Como o que, por exemplo? Que tipo de serviço? Depende do objetivo a ser alcançado. Às vezes, tem casos que, para você fazer um homem falar o que você quer, você tem que ir para um bar, dar bastante bebida para ele. Denise Masson concorda com Maria Lúcia.
a mulher dentro disso tudo, ela inspira mais confiança do que o homem. Denise não é como a Mulher Maravilha. Ela é mais jovem, tem 22 anos e também, é claro, não pode voar. Mas assim como a Mulher Maravilha, ela também tem múltiplas personalidades. Ela é um agente infiltrador. Bom, eu faço um trabalho de infiltração, de coletar dados, de confirmar tudo aquilo que foi levantado pelo detetive e ver se está correto ou não, de tentar se infiltrar em firmas, em condomínios, para exatamente confirmar todos esses dados, observar a veracidade dos fatos, daquilo que foi apresentado. A função do infiltrador é levantar informações sobre a pessoa investigada sem que esta pessoa perceba. Normalmente, Denise assume a personalidade de uma pesquisadora de um órgão de opinião pública, como, por exemplo, o Ibope. Eu uso geralmente assim, uma pesquisa, Ibope, enfim, essas coisas que são práticas, que as pessoas não se sintam tanto quanto intimidadas. O ex-policial, agora detetive particular, Sr. J. Amaral, dá um exemplo da atuação do agente infiltrador. O crime industrial, normalmente, dependendo do que se trata, o agente, no caso nós chamamos a pessoa que vai investigar, que vai se infiltrar, às vezes, na própria empresa, trabalhando como funcionário. Então, ali ele vai se adaptar, ele vai se ambientar com os demais companheiros e dali ele vai conseguir ótimas informações para desvendar o que está acontecendo no interior da empresa. Tem algum risco para esse, digamos, infiltrador? Às vezes, sim. Se for descoberto, poderá correr risco. Então, ele deverá trabalhar com muita inteligência para não demonstrar que está investigando. Alguma vez você foi descoberta? Não. O que pode acontecer se você for descoberta? Tudo. Tudo que você possa imaginar. Maria Lúcia está mais bem preparada para se defender do que a maioria dos detetives. Ela não usa nenhuma arma mortal. É que Maria Lúcia é uma detetive cigana que lê mãos, cartas e algumas vezes lê até a mente das pessoas. Bom, um exemplo, quando eu chego perto de uma pessoa que eu nunca vi, não sei nem quem ela é, se ela pedir para que eu leia, que eu faça, eu falo coisas que a pessoa fica olhando para mim com cara de espanto e realmente sai tudo certinho. E você usa isso na profissão? E dá bastante certo, viu? Magia negra também é usada para resolver certos mistérios. Eis aí um detetive amador prometendo fazer justiça. Zé do Caixão é o culpado. Por quê? Por eu ser diferente? Por não ter o mesmo credo? Sou tão culpado como qualquer um de vocês. Não há certeza. E como se atrevem a acusar-me? Trarei o culpado. Custe o que custar. Depois, façam justiça. Poucos são os detetives que usam magia para fazer justiça. Porque o que eles usam mesmo é propaganda. Porque sem propaganda não há causos. E sem causos não há justiça. Pelo menos é o que acha o detetive Santana.
preocupe, meu amigo, se você está com aquele problema. Procure já Santana, o detetive particular. Sindicância, investigações nacionais e internacionais, levantamento de dados pessoais, civis, criminal e comercial, localização de pessoas desaparecidas em qualquer parte do Brasil, serviços de contra-espionagem industrial, sigilosos com segurança, técnica, rapidez e eficiência. Santana, o detetive. Fone 223-2536. Eu disse 223-2536, São Paulo. Elementar, meu caro Watson. A propaganda é a alma do negócio, só que nesta profissão de detetive, o sigilo vale mais que a propaganda. Nesse enfoque de homicídio, furto, crime, roubo, sequestro, essas coisas, eu já tive assim, bastante serviços perigosos. Haja vista que quando nós conversamos, eu disse a você que meu telefone particular é minha casa, né? Hoje eu mantenho totalmente em sigilo, porque antigamente não. Eu punha inclusive no meu cartão, endereço comercial, endereço residencial, telefone comercial, né? E de uma certa feita, que a gente não pode declinar, mas de uma certa feita eu fiz um serviço aí para o Estado. E do resultado dessa investigação foram exonerados 6 funcionários públicos, da Civil e da Federal. Funcionários federal também. Então eu estava em casa, havia chegado, estava dormindo, de repente escutei uma choradeira, né, aquela coisa toda, de madrugada, e estavam me ameaçando que daquele fim de semana eu não passaria. Como que eles ameaçaram? Quando eu acordei, que eu ouvi o choro das crianças, tá, da minha mulher preocupada e tal, eles já haviam ligado, parece, umas 5 vezes, mas eles não foram me avisar, né, porque ficaram receosos e tal. E quando eu vi, eu cheguei, o que houve? Não, estão telefonando. Aí depois que eles me avisaram, que minhas crianças avisaram, eles ligaram mais 2 vezes, dizendo que eu tomasse cuidado, que daquele fim de semana eu não passaria. Então, o meu receio são as represálias. Esse é o perigo da profissão. Mas o senhor passou do fim de semana, o que aconteceu? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ferreira, eu observei que você usa um revólver. Deixa eu ver esse revólver. É uma pistola 765, né? É uma arma automática, né? Isso aqui é uma coisa que, às vezes, na maioria de muitos casos nossos, às vezes que um agente tem que, às vezes, se infiltrar em locais suspeitos, como, às vezes, a área de favela, tal, essas coisas, isso é necessário para a segurança, tanto do próprio investigador particular, como também até da pessoa investigada no caso, né? Porque nós temos de, por obrigação, também manter a segurança, né, da pessoa que está sendo investigada. No próximo segmento, um caso verdadeiro. Essa foi a vida. Esta é a figura típica do detetive dos anos 30. Um sujeito solitário, durão, pessimista. Humphrey Bogart foi um dos responsáveis, talvez o maior, por essa imagem de detetive impiedoso. Tudo compõe um tipo. O chapéu, a capa, o cigarro no canto da boca. Só que o detetive Humphrey não passa de fantasia, porque um detetive de verdade, é claro, vai se vestir o mais normalmente possível para que ele possa passar desapercebido, para que ele possa, inclusive, seguir um suspeito
tranquilamente. Como é que você faz para seguir uma pessoa a pé? Bom, eu procuro agir com a maior naturalidade possível. Não deixar que a pessoa me perceba de forma alguma. Procuro passar com qualquer transeunte. Tá? Se eu estiver num local pequeno, numa rua estreita ou coisa parecida, eu procuro até entrar numa casa se a pessoa for retornar ou coisa parecida. Se eu estiver seguindo numa avenida, se a pessoa for retornar, eu procuro entrar numa loja, simular uma compra, atravesso uma rua. Bom, tudo me camuflar de qualquer forma que haja no momento. Vejam uma campana de automóvel. O seguido é este corcel branco. E o seguidor é esse Del Rey cinza que vem passando aí. Uma das precauções que o detetive deve tomar é manter sempre um carro entre ele e o suspeito. O objetivo máximo é não ser percebido. O elemento deve ter as precauções nos semáforos para não se aproximar muito do investigado, nem tampouco deixar com que ele passe e ele fique no farol vermelho. E também, na corrente de trânsito, ele não deve permanecer à esquerda, sempre à direita. Por que à direita? Porque no visor do retrovisor, do espelho retrovisor, nós temos um ponto chamado ponto cego do retrovisor, do espelho retrovisor. Se colocar à direita do motorista numa certa distância, mais ou menos de 5 metros de distância, o motorista nunca poderá ver pelo retrovisor o automóvel que está atrás dele. O ponto cego, que é a coluna traseira, tapa esse ângulo e ele não enxerga o outro veículo que vem atrás dele. Além dessas, ainda há outras precauções? Em princípios, ele deve obedecer uma regra com que o investigado não perceba que ele está sendo seguido e nem tampouco ele perca o de vista, porque se perder de vista, terá que esperar outra oportunidade. E se o investigado perceber que ele está sendo seguido, aí nós podemos considerar um trabalho queimado, porque dificilmente vai ter condições de fazer esse tipo de trabalho. Talvez, para o detetive de verdade, o fato de ser percebido queime o trabalho. Mas, no cinema, ser percebido significa ação.
Você vê alguma relação entre a profissão de detetive, do jeito que ela é na realidade, e a profissão de detetive no cinema? Muito pouca. Muito pouca, porque a do cinema ela traz muita fantasia. Eles fazem muita montagem, muita fantasia e foge um pouco da realidade. A facilidade que um detetive mostra num filme não existe. Tá? Que a profissão de detetive no cinema, eles mostram só as rosas, os espinhos eles não mostram. Na realidade a gente tem que, né, batalhar mesmo, cair duro em campo. Essas mulheres bonitas e boa-vidas e essas coisas não existem na realidade. O detetive particular é, na verdade, um profissional como qualquer outro. Talvez com um pouco mais de ilusões criadas pelo cinema. Mas, de qualquer jeito, um profissional como nós, que luta para sobreviver. Costumo perguntar para os meus colegas, por que você foi ser detetive particular? Porque existe propagandas na revista, nos jornais e tal, até no rádio tem, prometendo, né, muitas coisas. Existe a televisão também que exibe filmes americanos, europeus, com um detetive particular na maior, quer dizer, numa legal, como se diz. Então, os menos avisados, eles vão fazer os cursos, porque é um curso livre, eles fazem, pensa que vai ser aquilo, e não é nada daquilo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você vê a realidade, muitos desistem. No primeiro serviço, como se diz, quebram a cara e desistem, porque não é nada daquilo que eles pensavam. Eu sou um profissional que eu vivo na profissão porque eu gosto dela, não só pelo fato de ganhar dinheiro. Claro, porque é uma experiência bem diferente daquilo tudo que a gente possa imaginar. É uma vida difícil. Por quê? Porque você enfrenta coisas absurdas, você passa por coisas que você não espera passar. Eu não estou bem satisfeito porque até agora não ganhei dinheiro suficiente para levar uma vida que eu gostaria de levar. Você acha que depois que o senhor se formar, o senhor vai ter uma vida, assim, muito diferente, mais emocionante, com mais aventura, com coisas mais interessantes? Não tanto interessante, mas acho que é bem melhor do que eu levo agora, né? O senhor acha que o senhor vai ganhar mais? Aí não sei, né? Vou tentar, né?